Bom dia. Renova-se a alegria em nossos corações, pois estamos novamente reunidos em nome de Jesus. E após termos ouvido, nós que estamos aqui no salão do Lar Espírita União, ouvido esta prece da gratidão, que dá a todos nós, com certeza, um sentimento de paz, de harmonia, de solidificação da fé para prosseguirmos a caminhada. Nós queremos passar tudo isso também aos nossos irmãos, que a partir deste momento estão nos assistindo em seus lares, ou que irão nos assistir mais tarde, seja de manhã, à tarde ou à noite. Para esses, nós também pedimos que as bênçãos divinas, como pedimos para todos que se encontrem conosco, essas bênçãos estejam sendo recepcionadas por todos nós. E nós sempre dizemos, as bênçãos de Deus estão em todo o universo, a todo momento, mas cabe a cada um de nós aproveitá-las, saber como utilizar todo esse manancial divino que chega até nós. E hoje é uma oportunidade dessas, em que nós nos renovamos, em que nós vamos experienciar novos conhecimentos, ou realimentar as nossas almas com algo que nós já sabíamos, mas que estamos revivendo na manhã de hoje, através dos ensinamentos que vão ser passados através da exposição doutrinária. Exposição esta que vai ser feita pelo nosso querido irmão, obreiro desta casa, nosso irmão Pedro Joel, que tem, por várias vezes, nos trazido os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. E é assim que rogamos ao Pai de misericórdia e de amor, ao Cristo Jesus, nosso irmão maior, enviado de Deus até nós, modelo e guia para toda a humanidade, ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes e sua legião de obreiros, de auxiliares, estejam junto a nós, estejam junto a cada um de vocês. E os seus próprios guias espirituais, pois cada um de nós temos os nossos. Então, rogamos a todos eles, estejam nos acompanhando, nos auxiliando, nos ajudando, a que reconheçamos toda essa obra divina e que a todo momento façamos o nosso agradecimento. Jesus nos abençoe em mais uma tarefa. Então, entregamos a palavra ao nosso irmão Pedro Joel, rogando a espiritualidade amiga, Pedro, esteja junto, né? Em que bênçãos de luz estejam entrando dentro de todos nós nesse momento em que vamos ouvi-lo e meditar sobre todos os ensinamentos que estarão sendo passados. É com você. Obrigadão. Renovamos o nosso bom dia a todos. Renovamos a nossa alegria também de estarmos nos reencontrando em mais esta oportunidade.
Também aos caros internautas que nos assistem nesta manhã, o nosso bom dia, os votos de muita paz a todos nós. Expressando uma vez mais a nossa gratidão a Deus, a Jesus, a esta equipe espiritual, por estarmos nesta casa, refletindo, adquirindo estes conhecimentos abençoados da doutrina espírita, que nos dá o consolo, que nos oferece as ferramentas para o trabalho maior, que é o trabalho interior de cada um de nós. E à luz desta doutrina, à luz do Evangelho do Cristo, nós vamos nesta manhã conversarmos sobre um tema que mexe por várias vezes com cada um de nós, mesmo nós tendo o conhecimento, que é a questão das desigualdades em todos os sentidos. Hoje, mais propriamente, vamos falar da riqueza e da pobreza. Mas quantas desigualdades nós vemos hoje na Terra? Quanto racismo, medindo um ser por sua cor, medindo uma pessoa pelo que ela tem e não pelo que ela é. A mulher, graças a Deus, com a evolução do homem, da mentalidade do homem, a mulher cada dia mais ganha espaço na sociedade. Isso é fantástico. Pois, qual que é a diferença da mulher com o homem? Apenas o corpo físico. Mas todos nós sabemos, através da doutrina espírita, que somos espíritos e não somos este corpo que ora habitamos. Que ora estamos num corpo masculino, mas em outro momento podemos estar num corpo feminino. E com certeza já estivemos e talvez estaremos ainda vivenciando essas experiências necessárias para o espírito imortal que todos nós somos. Mas, como já falamos nesta manhã, gostaríamos de refletir um pouquinho sobre a questão do dinheiro, do poder e também daqueles irmãos desprovidos destes bens. Quantas vezes na nossa vida já nós não nos questionamos o porquê que uns têm tanto e outros não têm nada? Já fui questionado certo dia por um amigo: Pedro, a doutrina espírita fala que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso. Me diga para mim agora que Deus é esse que vocês falam tanto, onde uns têm tanto, quanto mais têm, mais parece que ganham. E outros que não têm quase nada, muitas das vezes ainda esse pouco é retirado. Que Deus é esse? Que misericórdia que é essa? Que para uns dá certa quantia, mas para outros não dá nada. Será que isso é justo na nossa visão? E talvez alguns estejam chegando pela primeira vez nesta casa ao conhecimento espírita.
Será que é justo que uns tenham muito e outros nada ou quase nada? E aí nós partimos de um princípio, à luz da doutrina espírita. Se nós analisarmos este tema tão instigante para nós, das desigualdades e igualdades em todos os sentidos da nossa vida terrena, tem um ponto crucial para essa reflexão. Se nós a termos estes questionamentos, há uma existência, apenas há uma vida, com certeza nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir entender, e é mais do que natural. Mas partimos das premissas que a doutrina espírita nos oferece, da imortalidade da alma, ou seja, que nós não morremos nunca, que a nossa vida não começa num berço e não termina num túmulo, que a nossa vida prossegue e que ora nós estamos no plano espiritual e que ora estamos aqui na terra, com um propósito, com uma finalidade, com uma necessidade, não do corpo. Uma necessidade do nosso espírito. Por isso que muitas vezes nós nos revoltamos quando somos acometidos de uma doença e tantas outras questões que nos abatem, que nos tiram, né, o chão da nossa vida, o descobrimento de uma doença, enfim, tantas vicissitudes ainda na terra. Como que pode aquele irmão, parece que a vida para ele sorri de uma forma tão fantástica, e a minha vida eu tenho que matar um leão por dia? A minha vida é um sofrimento só. Então, trazendo para esse lado espiritual, que a nossa vida não se resume somente nesta vida material, que apenas aqui nós estamos de passagem por um objetivo, nós vamos começar a introduzir um tema, um pensamento, uma reflexão, e vamos ver nada mais, nada menos que o dinheiro na nossa vida como a miséria, ou não ter esse dinheiro, nada mais é do que uma prova. Uma prova para cada um de nós. Como que nós nos comportamos perante o dinheiro? Porque nós também é bom adiantar, não vamos encontrar na literatura espírita, nas palavras de Jesus e de Deus, jamais condenando o dinheiro. E vamos ver mais à frente a utilidade do dinheiro, o quanto é importante, o quanto nos ajuda nesta vida. E nos últimos dias, nos últimos tempos, a gente foi prova disso. Em relação à pandemia, se não fosse o dinheiro, quantas pesquisas sobre a vacina? Enfim. Desculpa. Obrigado, amigo. Se não ligar, não... É que nem o carro, né? Às vezes você vai chegar no carro lá, ué, não está pegando? Mas você experimentou colocar a chave, né, na ignição, vai pegar. A questão 815 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? Da desgraça ou da riqueza?
Se nesse instante todos nós tivéssemos que fazer uma escolha, vocês gostariam de escolher a prova da riqueza ou a prova da pobreza? Acredito que todos nós, ainda não tendo o conhecimento e tal, mas enfim, quase todos nós, acredito que escolheríamos a da riqueza, do dinheiro, das facilidades, sem dúvida. Mas estamos preparados realmente? Jogamos na Mega Sena todos os dias, né? Eu sempre estou jogando. E principalmente quando está acumulada, né? Eu não quero pouco, não. Podem ver quando passa nas casas lotéricas, quando está acumulado um prêmio de 200 milhões, 100 e poucos milhões. Nossa, nós fazemos uma fila, né? Nós queremos bastante, não é pouco, não. E por que será que nós não ganhamos nessa Mega Sena? Que tanto queremos? Será que estamos preparados para lidar com o dinheiro? Com tanto? Qual seria a primeira atitude dos presentes se nesse instante a sua conta bancária fosse depositada 10 milhões de reais? Qual seria a primeira atitude que vocês, nós, faríamos? Só para pensar, só para refletir. Então, os Espíritos respondem, tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. E isso é prova viva na terra ainda. Por ainda não entendermos essas situações, essas vivências aqui, o porquê que nós estamos naquela situação, a pobreza, a dificuldade, ela nos causa lamentações. Muitas vezes invejamos aquele que tem muito. Nós não nos conformamos em não termos o que o outro tem. Muitas vezes queremos ter o que o outro tem. E para isso adquirimos dívidas, mas só para termos. Enquanto outros que têm, uns fazem bom uso, sim, e é essa a utilidade do dinheiro, para um fim não somente próprio, mas para uma coletividade, pois sabemos aqueles irmãos que têm os seus comércios, né, loja, empresas, quantos funcionários dependem daquele irmão. Mas não é só os funcionários. Desses funcionários tem uma família. Ou seja, é um conjunto. Quantos irmãos que dependem daquele dinheiro que entra para aquele irmão? Na pergunta seguinte do Livro dos Espíritos, o rico está sujeito a maiores tentações, mas também dispõe de mais meios para fazer o bem. Contudo, é justamente isso que nem sempre faz. Com sua riqueza, suas necessidades aumentam e julga não ter o bastante para si mesmo. É uma questão muito delicada falarmos aqui e queremos deixar bem claro que não jamais o pensamento de julgamento, apenas uma reflexão. Mas quantas tentações são chegadas a nós através das facilidades. Tem um ditado popular que diz assim: você quer conhecer uma pessoa de verdade?
dê um poder para ela. Ela se manifesta. Porque isso eleva-se, achando que aquele momento que ele adquire o poder, a fama, o dinheiro, que ele é mais do que o outro. Ele apenas está numa posição diferente, mas com um objetivo, com uma experiência que Deus dá a ele para ver como se comporta com o dinheiro. Nós vemos hoje na parte da terra, e aqui em nossas cidades, alguns irmãos ainda se encontram, aquelas pessoas que juntam recicles na rua, com carrocinhas. A gente fica assim, meu Deus, e muitos passam ali na frente da casa sorrindo. Sorrindo, gente. Aquela carrocinha está caindo, aqueles negócios assim, eles sorrindo, enfim. Ou seja, aos nossos olhos, nossa, meu Deus, o que ele fez para merecer tanto isso? Isso não é regra. Isso é muito bom deixar que não é regra. Não é porque ele se encontra num processo de sofrimento hoje, desprovido do dinheiro, que talvez ele abusou numa vida passada. Às vezes o Espírito escolhe a prova da dificuldade, da miséria mesmo, para evoluir mais fácil, para mais depressa no processo evolutivo. Mas em muitas das vezes, o mau uso do dinheiro de uma vida anterior, do orgulho, do egoísmo, das vaidades, fez com que ele retornasse para esse plano terreno em esse novo processo reencarnacionista instrutivo. É muito importante isso. Instrutivo, não punitivo. Porque a reencarnação jamais vai ser punitiva. É instrutiva, para que possamos sentir na pele talvez o que nós não aproveitamos numa vida passada. Tivemos condições de auxiliar tantos irmãos, e o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossas vaidades não deixaram. Por isso, nesta vida retorna com essas privações, para que possa trabalhar o espírito, essa necessidade dessa busca de ter o dinheiro e numa próxima valorizar essa questão financeira. A utilidade providencial da riqueza, ou seja, para a própria imagem, não é jogar dinheiro pela janela. Mas qual que é a utilidade do dinheiro em nossa vida? Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, fora da igreja católica, evangélica, não. É fora da caridade. É fazermos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, se hoje eu estou numa condição de auxiliar, é porque eu ainda sou devedor. Emmanuel fala-nos isso. Se hoje nós estamos na condição de auxiliar alguém, seja em qual sentido for, porque nós somos devedores. Ou seja, o dinheiro é uma necessidade, é uma prova que vem para como nós nos comportamos. E aí, dando sequência, a utilidade providencial da riqueza, Santos Dumont, inventor do avião. E aí tem vários exemplos, que se fôssemos citar, ficaríamos aqui horas.
mas gostaríamos de destacar um, por nós vivenciado nos últimos dias. A utilidade do dinheiro que serviu para esses cientistas auxiliarem na elaboração das vacinas. E não somente a vacina para a contenção do vírus, mas tantas outras vacinas que salvam vidas, que fazem com que nós permaneçamos mais tempo aqui na Terra, para que possamos cumprir o nosso projeto reencarnatório. Então, com certeza, a utilidade do dinheiro em nossa, o valor que tem o dinheiro em nossa vida é muito importante. É muito importante. E uma pergunta também do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz assim: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ou seja, é o que falamos já anteriormente. Se cada um de nós, vamos trabalhar com uma margem mais curta, R$100. Se fosse distribuído R$100 em nossas mãos agora, o que nós faríamos com esses R$100? Qual que é a primeira atitude? Será que nós pegaríamos esses R$100 e enterraríamos, como a parábola dos talentos? Ou será que nós investiríamos esses R$100 numa poupança, numa outra aplicação, para que possa render mais? Ou sairíamos gastando à torta direita, comprando uns 50 quilos de carne, enchendo o tanque de combustível? Só que não, né? Só que não. Se a repartição das riquezas fosse possível, a cada um caberia parcela mínima e insuficiente. Não haveria recursos para grandes trabalhos que promovem progresso, bem-estar. Tendo o suficiente, o homem não se sentiria a necessidade que o impele a progredir. E em pouco tempo o equilíbrio seria desfeito, pois não se pode igualar os seres humanos. E a doutrina espírita nos esclarece com muita propriedade isso, que todos nós somos espíritos num processo evolutivo. Cada um de nós tem um pensamento, tem uma bagagem já dessas vivências passadas. E cada um de nós, portanto, agiria de uma maneira. Ou seja, uns investiriam sim no auxílio ao próximo, ao desenvolvimento do progresso, da evolução, mas outros, com certeza não. Então, por isso, por essa diferença de aptidões, de inteligência, de ainda em processo de aprendizado, não ser distribuído a todos iguais. O que possui o homem verdadeiramente seu? Somente aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, na verdadeira propriedade, é o item 9. E isso é muito claro para nós. Quando alguém desencarna,
ou melhor, quando nós morremos, o que nós levamos junto conosco? Será que nós levamos o nosso dinheiro, nossos bens? O que nós levamos conosco? As virtudes, os tesouros do coração. E é isso que nós vamos levar conosco. Lembrar que Deus é o verdadeiro Senhor de todos os bens da vida e apenas somos mordomos, usufruindo e administrando temporariamente, devendo prestar contas de tudo ao final. Quando chegarmos ao plano espiritual, os espíritos benfeitores que nos receberão, ou Deus, não perguntará para nós que marca que foi o nosso carro. Se foi um Fusca, uma Ferrari. Ele vai perguntar para nós assim: para quantas pessoas você deu carona? E isso, repito novamente, que nada de mal termos, e é louvável, fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, adquirirmos um carro bom, um carro confortável, seguro. Isso não tem problema nenhum. E devemos, inclusive, lutar para ter essas conquistas, mas sabendo utilizar esse automóvel. Emmanuel nos diz: lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres conquistado em teu próprio benefício no campo de educação e das boas obras. Ou seja, aqui na terra nós estamos apenas de passagem. E prestaremos conta, sim, não para um juiz que nos estará julgando, mas prestaremos conta a nós mesmos, à nossa consciência, porque o nosso juiz é a nossa consciência. O que fizemos com os bens que nos foram concedidos, ou das dificuldades, das misérias que passamos por uma finalidade. Diante da miséria, da dificuldade, será que abandonamos o barco? Quantos irmãos naqueles momentos difíceis, de dor, não partiram pela porta falsa, que é o suicídio, achando que resolveriam os problemas. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Será que com essa passagem Jesus quis dizer para nós, para pegarmos os nossos bens hoje e doarmos aos mais necessitados tudo? Sabe que era esse o pensamento de Jesus? Quando tem, inclusive, se eu não me... tem uma passagem, né, do Evangelho, quando diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com essa passagem? Será que os ricos, os que têm abundância e muitas posses, não vão herdar o reino dos céus? Jamais, jamais é esse pensamento. O que ele nos quis dizer é que para que possamos dar o valor exato dos bens materiais, nos desprendermos desses bens materiais, e que a nossa finalidade aqui na terra é espiritual. Ou seja, não doarmos o dinheiro, não ficarmos na pobreza, não.
distribuirmos. Não. É valorizarmos o dinheiro, não ao apego. Porque muitas vezes nós apegamos tanto ao dinheiro, aos posses, aos bens materiais, e esquecemos da nossa verdadeira finalidade aqui na Terra, que é a finalidade da evolução do Espírito. Que aqui na Terra, nós apenas de passagem, nós nos encontramos. E assim, por fim... Opa, desculpe, será? Aqui. E por fim, aqui se acaba a riqueza, orgulho e a vaidade. Lá no fim desta vida terrena, nada levaremos deste mundo a não ser os valores morais que amealharmos durante essa nossa curta jornada terrena. Portanto, caros amigos, que o dinheiro faça parte sim da nossa vida, mas que possamos fazer bom uso, nos desprendendo a cada dia mais e conquistando os tesouros do coração, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Ainda relutamos conosco mesmo para extirparmos dos nossos corações aquelas mazelas do homem velho, do orgulho, do egoísmo, do achar que por eu ter uma posse ou estar numa posição social, eu sou melhor do que o outro, eu posso, eu mando. Não. Num piscar de olhos, Deus nos chama. Que tudo que passamos aqui na terra são experiências, valiosas experiências para o espírito imortal. Portanto, companheiros, que possamos aproveitar essa reencarnação e aqueles que adquirem, que se encontram com as posses, que possam aproveitar sim o conforto, que não tem nada de errado. Como aqueles irmãos desprovidos do dinheiro, certos de que numa outra vida eles os terão. Que Deus jamais vai nos punir. Que Deus a dá a cada um segundo as nossas obras. Muita paz, muita luz, um abençoado domingo e uma semana no trabalho, no bem. Agradeço, Sérgio, a todos pela ajuda, ao Diego, aos demais, e que possamos permanecer nesta paz que habita neste salão. Que assim seja.